Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Bom dia aos amigos virtuais que estão nos acompanhando pela transmissão. Nós hoje vamos, como Lígia já antecipou, nós vamos continuar a proposta de estudo acerca de O Livro dos Espíritos, nas questões que falam do fenômeno da desencarnação e subsequentes. Hoje nos cabe, então, comentar um grupo de questões que vai das questões 320 a 325. O trecho é um pouco mais longo, mas hoje nós vamos nos concentrar nessas 5 primeiras questões que vão falar da comemoração do Dia dos Mortos. E aí um breve apanhado histórico desse hábito de se comemorar o Dia dos Mortos, né? O Dia de Finados, que, conforme a legislação brasileira, é um feriado nacional no dia 2 de dezembro, que é um dia... novembro, me perdoem. É uma mata na margem de erro, obrigada. No dia 2 de novembro, né, como Lígia falou, estamos a 15 dias dessa data, que acompanha até um movimento mundial de dedicar um dia do ano, não necessariamente no dia 2 de novembro, para a celebração e o culto àqueles que já partiram. Leon Denis, no livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, ele nos diz que a tradição de dedicar um dia ao culto aos mortos vem dos celtas, isso conforme Leon Denis. E já naquela cultura, eles cultuavam um dia que era entre 31 de outubro e 2 de novembro, mais ou menos nessa época, que é na mesma época que a nós, aí com a diferença de calendários. E eles faziam, a diferença é que eles faziam esse culto no lar, e não no ambiente em que os restos mortais estariam sepultados. A gente sabe que diferentes culturas do mundo lidam diferentemente com o próprio fenômeno do sepultamento, vamos dizer assim, né? Algumas culturas promovem a cremação, não há ali o enterro dos despojos. A gente sabe, até lá remonta o Cristo. O corpo do Cristo não foi enterrado, mas foi colocado numa espécie de uma caverna. Enfim, há diferentes culturas que aí vem aí uma trajetória no tempo que vem se modificando. A nossa cultura é a cultura do enterro dos despojos. A gente vê aí os ambientes, os cemitérios destinados a esse enterro. E mais recentemente há até uma cultura muito grande de se cremar os despojos, né? Mas esse culto indiferente, o que acontecia, né? Lá nos celtas e depois na tradição, que é a tradição que a gente acompanha. Os celtas, eles faziam essa celebração no lar. E já naquela época havia um culto dos druidas, que eram aqueles iniciados, vamos dizer assim. Às vezes até o próprio falecido vinha dar uma comunicação através de um druida. Você vê que semelhança com a nossa tradição hoje no meio espírita. Em 998, na era cristã, já depois de Cristo, numa abadia no sul da França, em Cluny, um abade chamado Abade Odilon essa é a que historicamente se tem como uma das primeiros momentos em que se elege uma data para cultuar o Dia dos Mortos. E o Abade Odilon, ele promoveu o dia 2 de novembro como sendo um dia destinado à celebração dos mortos. É preciso lembrar que a tradição de se orar pelos mortos não é muito anterior e transcende a uma data específica para a oração pelo Dia dos Mortos. O que motivou o Abade Cluny, vamos dizer assim, que os registros nos dizem, é que era para se orar por aqueles de quem não se lembrava mais. Se orar por todos os mortos. E se orar especificamente por aqueles que não se tinham mais lembrança. E essa parece que, a herança que nós temos hoje. Porque quem já se despediu de alguém amado, não lembra só no dia 2 de novembro. Né? Essa é uma lembrança
que cada um traz na sua memória, no seu coração, no seu sentimento, né? Então, a tradição do dia de finados, ela surge muito na nossa tradição. Assim, eu não aprofundei muito a minha pesquisa, até porque não era o objeto do nosso estudo, mas era só para a gente colocar que essa prática de se orar pelos mortos, ela transcende, inclusive, a tradição cristã, né? E a tradição de se destinar um dia para o culto aos mortos também transcende o cristianismo. Ela perpassa diversas culturas e religiões, cada um à sua maneira. É uma tradição, talvez, de quase todas as religiões que nós temos hoje. E o que o Espiritismo faz para nos contribui para, né, a reflexão desse tema? É claro que o espírita tem um cuidado muito grande e compreende imensamente o benefício que a oração tem para nós mesmos, por aqueles que nós amamos e aqueles que partiram. Então, a gente hoje vai trazer o conteúdo das questões do Livro dos Espíritos e vamos trazer uma contribuição do livro Céu e Inferno para ilustrar, primeiro, esse efeito. O livro Céu e Inferno tem muitos casos que falam do efeito da oração para aqueles que partiram. Quem não conhece o livro Céu e Inferno, ele é dividido em duas partes, sendo que a primeira ele trata da doutrina. Começa o primeiro capítulo fala do porvir e o nada. Depois ele fala do temor da morte. Depois ele vem falando de todas as questões que estão ali, perpassam esse tema do céu e do inferno, trazendo as contribuições históricas e aqui a visão espírita. Na sua segunda parte, tem o primeiro capítulo que fala do passamento. Esse eu recomendo a leitura, porque está diretamente ligado ao nosso tema e ao tema desse mês. Lá fala do momento de transição da morte do corpo físico e a desencarnação e a libertação do espírito e a sua vida, a sua reentrada, vamos dizer assim, no mundo espiritual. Depois, Kardec, nessa segunda parte, ele tem uma série de capítulos em que ele traz evocações e mensagens de espíritos que já trazem a sua contribuição, dizendo do seu estado no mundo dos espíritos. E ele divide esse capítulo em várias categorias, que estão longe de serem absolutas. Então, ele tem lá os espíritos felizes, os espíritos endurecidos, os criminosos arrependidos, os espíritos suicidas, os espíritos sofredores e por aí vai. Especialmente para os espíritos sofredores, para os espíritos em expiação, para os espíritos criminosos arrependidos e especialmente os endurecidos, ainda que eles ainda não, na sua endurecimento, eles não consigam registrar, há uma marca patente e quase que unânime de mostrar a eficácia da prece que se faz em intenção desses espíritos. Eu trouxe isso justamente no nosso início para a gente valorizar, entender e perceber que a transmissão dos nossos pensamentos, acompanhada do nosso sentimento, ela tem um efeito enorme, especialmente por aqueles que estão sofrendo. Porque há uma preocupação muito legítima, especialmente para nós, pensar no estado moral daquele que já partiu, que já nos precedeu, vamos dizer assim, ao retorno à vida dos espíritos. É uma preocupação que é a nossa humanidade, nosso sentimento de caridade que nós temos. Então, lá no livro Céu e Inferno, fica patente o efeito que se tem sobre a ação do nosso bom pensamento, do nosso pensamento dirigido de amor e fraternidade por aqueles que já partiram, né? Como o nosso foco está exatamente nessa circunstância, né, do nosso movimento em direção àqueles os desencarnados, porque a prece ela tem naturalmente o seu efeito benéfico em todas as instâncias, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec destina um grupo de questões para tratar desse tema. Mas antes da gente, de fato, entrar nas questões, é preciso lembrar que uma das coisas mais bonitas e dos efeitos mais bonitos e mais
isso, na minha humilde opinião, que o Espiritismo tem para contribuir para nós, é justamente esse intercâmbio entre os que já partiram e aqueles que aqui estão, no consolo, no conforto, de mostrar, de atestar que eles vivem. Recorda vocês o trabalho, talvez a gente pensa muito, com muito amor e muita gratidão a Chico Xavier, pela grandeza da obra e do sacrifício que ele fez para trazer para nós mais de 400 obras que enriquecem o nosso estudo e iluminam o nosso caminho, né? Sendo aí uma grande contribuição para a continuação e o movimento do Espiritismo. Mas se tem um trabalho que eu acho que ele mesmo reconhece, né? Ele mesmo atesta que é feito silenciosamente, foi o trabalho que todo o seu tempo, sua passagem na Terra, ele fez, especialmente para as mães, para os pais, nas cartas que eles trazia dos seus filhos e daqueles que tinham partido, acalmando o seu espírito, trazendo paz e alento. Tem até um filme, né, recente, não muito recente, As Cartas, né, As Mães de Chico Xavier, né? Todo mundo conhece essas. Chorei igual uma condenada quando no final ele lê aquelas cartas, né, de arrepiar, me arrepio até hoje, me emociono até hoje. Nunca vivi semelhante situação, mas me solidarizo, né, com as mães que recebem, e os pais, naturalmente, que recebem ali a notícia. E esse foi um trabalho que ele fez diligentemente, amorosamente, com imenso sacrifício da sua saúde para trazer essas comunicações. Acho que os espíritas conhecem, quem não conhece, estou vendo ali até um livro ali da Lígia, Somos Seis, né? Eu me lembro que tinha um livro quando a gente lia no Culto no Lar, na casa da minha avó, também era Mensagens de Jovens, um livro que ele compila, agora não me fugiu o título, mas eu me lembro muito que era o livro que a minha avó deixava a gente ler, porque era briga para a gente ler no Culto no Lar, e eram muitos netos, então eram passagens curtas, acho que era Jovens no Além, se eu não me engano. E era belíssimo, a gente aprendeu muito, eu, os meus primos e os meus irmãos. Então, eu acho que a grande contribuição que o Espiritismo nos faz nesse contexto é descortinar o mundo dos espíritos, que sempre esteve presente. A gente está vendo aí na tradição celta tão antiga, né, a tradição dos druidas, que depois teve que passar muito tempo na clandestinidade, né, todos aqueles que viveram e que experimentaram a vivência do mundo espiritual, e que hoje, graças a Deus, a gente vive tempos diferentes, nós vivemos tempos diferentes até daquilo que Kardec experimentou, né, tanto opressão para trazer, a gente às vezes desconhece o esforço e o trabalho que ele fez, inclusive, para dar conta de todo o movimento negativo e contrário ao Espiritismo. Mas como o Espiritismo não está na mão do homem, mas é o movimento dos espíritos e dos benfeitores espirituais superiores que dirigem esse planeta, não há resistência que não pode ser superada. Então, os espíritos, já naquela época, trazem um esclarecimento, descortinando o mundo dos espíritos, trazendo a diversidade de condições em que os espíritos se encontram no mundo espiritual, que é igual a que nós encontramos aqui, né? Mostrando que céu e inferno são estados conscienciais, e aí não interessa a circunstância encarnada ou desencarnada em que eu me encontro. E aí os espíritos trazem para a gente, na primeira questão desse bloco, ele diz assim: os espíritos são sensíveis à lembrança que deles guardam e que lhes foram caros na Terra? Eles dizem, para confirmar aquilo que a gente provavelmente já deve conhecer, muito mais do que podeis imaginar. Se são felizes, essa lembrança lhe aumenta a felicidade. Se são infelizes, serve-lhes de lenitivo. Com a introdução que eu fiz falando do céu e inferno, isso fica patente, porque a mensagem e o depoimento dos espíritos corrobora a doutrina. Uma coisa não veio antes, foi através do depoimento e da observação da situação dos espíritos, se felizes ou infelizes, eles é que testemunharam, dizendo que, olha, o pensamento positivo, a lembrança amorosa e esse movimento fraterno e caridoso de lembrar-se de nós tem
esse ou aquele benefício, seja para os espíritos felizes e muito mais para os espíritos infelizes, né? A gente tem lá diversos casos que comprovam essa asserção. E aí Kardec pergunta, é curioso a gente pensar isso, eu fazendo assim uma avaliação, é longe disso ser uma tendência mundial, porque a gente não tem acesso a essa informação, mas a gente vê muito movimento assim, dos últimos 20, 30 anos para cá, a gente não vê mais tanto, por exemplo, essa preocupação em você... nos cemitérios e cuidar daquele túmulo e fazer todas aquelas estátuas e aqueles movimentos que se faz. A gente vê um movimento de simplificação. Isso é um arrisco, simplesmente uma observação que pode ou não ser comprovada. Mas a gente já não vê mais esse comprometimento. É claro que as pessoas, sim, a gente vê, eu moro muito próximo ao cemitério São João Batista, a gente vê as pessoas visitando os túmulos, as pessoas cuidando das sepulturas, mas a gente já não vê mais aquela preocupação com aquela ornamentação que a gente via nas sepulturas mais antigas, de fazer aquelas obras suntuosas em mármore para demonstrar lá o amor que se tem ou que se tinha por aqueles que partiram, fazendo lá obras, né, suntuosas. Esse é um movimento que a gente vê de uma maior simplificação. Eu estou falando aqui do nosso meio, né, observando aquilo que a gente tem no presente, né? E aí Kardec pergunta se no dia da comemoração, o dia de finados, se tem algo de mais solene para os espíritos, se esse dia tem uma significação mais especial, né? E se eles se aprestam a ir ao encontro dos que vão orar pelos seus despojos. Engraçado que Kardec já pergunta, esses espíritos, será que eles estão lá nos cemitérios aguardando, né, ficam ali? É possível que haja espíritos ainda ali presos aos seus despojos, por ignorância da sua condição. Isso a gente inclusive, aprende bastante no Céu e Inferno. Lá no próprio capítulo do Passamento, fala muito ele fala da força adesiva, né, do estado moral da criatura, condicionando o seu maior ou menor desprendimento. Isso quer dizer, quanto mais materializados e apegados à matéria, né? Então, pode ser que haja espíritos ali, sim, presos aos seus despojos, ali naquele ambiente, mas a maior parte dos espíritos, arrisco a dizer, não se encontram ali nos cemitérios e próximos onde o seu corpo foi sepultado. Os espíritos habitam o universo. Eles habitam a órbita terrestre. A gente vê lá nos livros de André Luiz e tal, a declaração dele mostrando que há as colônias espirituais, que são os núcleos que recolhem, onde as almas se encontram por afinidade. Onde as almas se encontram para continuar são os vivos de lá e os vivos de cá. Cada um nas suas atividades, nas suas conquistas, com os seus trabalhos, com as suas agremiações. Porque a nossa necessidade de estar juntos com os quais nós amamos aqui não é diferente da necessidade que o espírito desencarnado tem de se encontrar com aqueles que também são os seus queridos e que estão na igual condição, né? Então ele diz, será que os espíritos eles vão ao encontro daqueles que estão lá prestando homenagem aos seus despojos? Se a gente já pensou e arriscou, vamos arriscar aqui sem ler a resposta, de que o que nos une é o sentimento e o pensamento, é muito natural que os espíritos se sintam atraídos por toda e qualquer manifestação de solidariedade dos seus melhores sentimentos, né? Os espíritos, então, já a resposta dizendo, os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros, né? Então, é claro que num dia destinado, revestido de uma certa sonoridade, é claro que isso vai ser agradável ou mais agradável, dependendo do estado do espírito em que ele se encontre. Mas lembrando que qualquer sentimento de bondade e de amorosidade só traz benefícios. Seja para o espírito feliz, que fica mais feliz, seja para o espírito infeliz, imperfeito e ignorante, que precisa mais ainda desse amor e desse sentimento de fraternidade, né?
Ele continua desdobrando a questão, se o dia de finados é para eles, então, um dia especial de reunião junto às suas sepulturas. Nesse dia, eles se reúnem em maior número nos cemitérios, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada espírito só comparece ali pelos amigos, e não pela multidão de indiferentes. Olha que interessante isso, né? Mostrando que esses laços, que são laços que não são laços somente da nossa imaginação, são laços fluídicos que nos unem. O amor e a caridade são laços fortíssimos e inquebrantáveis, que nos unem onde quer que estejamos, em qualquer situação que estejamos. Seja em mundos superiores, a gente vai ilustrar o nosso estudo com um caso do céu e inferno de um espírito chamado, que está lá no capítulo dos espíritos felizes, a viúva Foulon, que era amiga pessoal e íntima de Kardec, da senhora Kardec. Ela já é um espírito que pode estar numa outra esfera. E ela vai falar lá da relação e da ligação que ela tem com os seus familiares. Eu vou trazer a palavra dela, não vou me antecipar. Mas atestando e comprovando os laços de amor e de afeto que nos unem onde quer que estejamos. Mas é belíssimo, reforçando, lembrar a oração por aqueles que já não se lembram mais, né? Com a tradição original lá dentro do catolicismo de orar por aqueles mortos que não têm mais, talvez, vínculos com aqueles que encarnados, né? Então, todos os espíritos registram, de alguma maneira, aquela oração legítima e sincera de todo aquele que ora por aqueles que sofrem, por aqueles que estão vivendo aí nas praças de guerra, nas penitenciárias, sejam as penitenciárias da alma ou sejam as penitenciárias físicas. Então, para mostrar que essa ligação ela é muito mais legítima quando ela é direcionada, né, mentalmente para alguém, mas também tem uma força magnífica daqueles que oram pela humanidade com sinceridade de coração e de propósito. Então, todos os espíritos, sejam eles em qualquer situação, essa é uma rede, essa é uma teia, vamos dizer assim, né? É uma teia que nos liga como humanidade, né? E quando a gente consegue ultrapassar um pouco mais o nosso nível de ignorância e as nossas durezas, os nossos endurecimentos, em benefício não só de nós, essa teia se fortalece. Isso é muito bonito. É como se a economia da humanidade ela se fortalece e progride com um passo que eu consigo dar rumo à minha ascensão espiritual. Então, que nesses movimentos, a gente não tenha dúvida que esses movimentos e essas redes e essas teias só têm a se fortalecer se esses laços são os laços de real simpatia e amor, né? E, continuando, ele comenta se os espíritos que são justamente esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, se eles comparecem também aos cemitérios e se sentem algum pesar porque não há ninguém por ali que se lembre deles, né? Interessante o ponto de vista dos espíritos. Eu vou ler essa resposta porque mostra mesmo a diferença que nós temos do ponto de vista do encarnado para o ponto de vista dos desencarnados. São os espíritos superiores que estão falando, né? Eles dizem assim, que lhes importa a terra? A ela só se prendem pelo coração. Você vê que eu estou fazendo questão de ler as respostas para ser bem fiel ao pensamento dos espíritos, para ir mostrando e fortalecendo que esses laços são os laços legítimos, né? Se aí não há amor, nada mais há que prenda o espírito ao planeta. Ele tem para si o universo inteiro. Olha que lindo isso. Quando a gente se sentir sozinho, né, esquecido, incompreendido, nós temos o universo inteiro. A gente pode seguir o caminho que a gente escolher, né? Aí tem aqui uma resposta que é belíssima. Os espíritos trazendo para Kardec a pergunta: a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa, em sua intenção?
Notem, o grupo de questões ele é focado especificamente nesse dia de finados, né? Que talvez naquela época tivesse um significado maior. É porque a gente fala muito no meio espírita, a gente é ignorante dos outros meios, gente. Parece que o espírita, de certa forma, está aí distraído para essas coisas, né? Às vezes tem uma maneira de lidar com o próprio fenômeno da morte, não significa que a gente está super resolvido com essa questão. Mas o espírita tem ao seu alcance informações que são preciosas para que a gente aprenda a lidar melhor com a questão da morte, né? Para que a gente também não olhe com desrespeito para outras religiões e para outras culturas. Mas esse é um movimento importante que a gente faça. Isso não significa menos saudade, menos respeito, menos amor. Muito pelo contrário. Então, assim, a gente vê um movimento que, para o espírita, muitas vezes, não só para o espírita, gente, estou falando para qualquer um que está aí enfrentando, que vai enfrentar, né? Acho que nenhum de nós vai passar essa existência sem ter que lidar com essas questões, se não com a própria morte, né? A gente tem assim um misto de sentimentos, né? É a alegria, porque sabe que a vida espiritual é a vida verdadeira, né? É a alegria de saber que aquele que já deixou essa terra não precisa mais estar aqui e vai continuar com a sua existência nas suas condições, né? Mas, ao mesmo tempo, é tristeza, porque a gente, né, não tem mais a presença física. A gente acha que não tem, a gente vai ver lá com a viúva Fulon, que ela está mais próxima da sua família do que antes, né? Então, assim, é a celebração e a saudade. Então, são sentimentos de compreender que o corpo aqui se extinguiu, o corpo ficou, mas o espírito sobrevive, mas também é a saudade também pela presença física, né? É presença e é ausência. Então, são sentimentos, ora antagônicos, que são esse exercício que a gente faz de crescer para compreender as nossas diversas condições e a impermanência da vida, né? A impermanência da vida, vida que segue a vida. A vida encarnada, a vida nos seus diversos planos e a vida no mundo espiritual. Porque a gente aprende lá com o Cristo que os mortos são aqueles que vivem a existência carnal ou em qualquer situação em que estão mortos para a vida. A gente deduz isso daquela passagem do rapaz que precisava enterrar os despojos do pai, e parece até uma frase do Cristo um pouco dura, mas que a gente tem que, no fundo, quando ele diz deixar aos mortos o cuidado de enterrar os mortos, né? Não tem nada a ver com desrespeito aos restos mortais do seu parente, do seu afeto, do seu amigo. Mas ali a gente começa a deduzir essa relação que nós temos com a própria vida. Vida em qualquer instância, né? Então, a gente tem essa preocupação entre o desencarnado liberto e o desencarnado preso à vida material. E essa também pode ser a nossa condição. Qual é o nosso nível de apego e o nosso estado de vínculo com a vida material, né? Mas, voltando, então, à belíssima questão que Kardec responde, se há mais satisfação para o espírito, aquela prece que é feita no túmulo, do que aquela que é feita em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a representação exterior desse pensamento. Já dissemos que a prece é o que santifica o ato de lembrar. Olha que frase linda. Vou repetir. A prece é o que santifica o ato de lembrar. Seja em qualquer circunstância. Pouco importa o lugar, desde que seja feita com o coração. Então, isso é belíssimo, né? A prece que santifica o ato de lembrar, né? E é essa prece que, através da prece, que a gente transforma a saudade em esperança. Que a gente abranda o sentimento de tristeza e nós conseguimos mudar o nosso estado íntimo e sentir a presença amiga dos benfeitores espirituais. Então, eu vou trazer para... Falta só mais uma questão. Uma vez eu tive a oportunidade de visitar
o túmulo de Kardec, né? Espírita tem essa coisa, né? Não vai muito ao cemitério, mas vai visitar o túmulo de Kardec, lá no Père Lachaise, em Paris. É belíssimo, gente, a experiência. Assim, quem tiver a oportunidade de... Hoje em dia está impeditivo, né? Fazer qualquer viagem com euro a essa fortuna. Mas ir lá visitar o cemitério do Père Lachaise é uma sensação, né? Porque o túmulo de Kardec é um túmulo diferente, ele é um túmulo celta. São pedras, assim, parece aquele Stonehenge lá, né? E eles têm um busto de Kardec, tem lá uma homenagem lá à senhora Boudet. E o interessante no túmulo de Kardec é que ninguém sabe quem é Kardec, mas está nos guias, tanto de turismo quanto o próprio guia do cemitério. Porque o Père Lachaise é um cemitério muito famoso. É famoso porque está lá o túmulo de Chopin, lá do Jim Morrison, lá a Edith Piaf, tem Rossini, tem um monte de gente famosa. Os despojos estão lá e os túmulos identificados. E está nos guias, tanto no guia do cemitério quanto nos guias de turismo, porque eles não sabem explicar por que aquele túmulo está florido o ano inteiro. Gente, é verdade, eu tenho uma amiga que esteve em Paris agora, me mandou uma foto. Cada vez que alguém viaja, algum espírita viaja que manda uma foto do túmulo, é uma coisa lindíssima, as flores que ficam no túmulo de Kardec o ano inteiro. Assim, são os espíritas que vêm do mundo inteiro depositar e cuidam daquelas flores. Nesse momento, então, depois, se alguém quiser, eu mostro no meu celular. Tem umas rosas lindíssimas lá. Então, as pessoas que vão lá vão esperando o sentimento de gratidão a Kardec. Então, assim, você não consegue ficar sozinho no túmulo. É uma coisa muito curiosa. Você quer ir lá para fazer um culto, você não consegue, porque tem sempre gente. Você abre o olho, já tem gente. Já presenciei atendimento fraterno no túmulo de Kardec, de um senhor de português de Portugal que veio lá fazer lá uma homenagem para Kardec. E a gente estava lá fazendo um atendimento fraterno. Tem sempre um brasileiro, tem sempre um espírita visitando o túmulo de Kardec. E é bonito de ver esse sentimento de gratidão que se tem pelo nosso codificador, né? Pelo nosso grande e eterno professor. Né? Mas, passando um dia por esse cemitério, eu me perguntava, nossa, aqui é um cemitério muito antigo, né, muito mais antigo que os nossos e tal. O que será desses que estão aqui e que ninguém se lembra mais? Né? E aí ele pergunta, nessa última questão, se há assim uma preocupação, né, com as estátuas, os movimentos, aquilo que a gente já mencionou, né, os monumentos que se erigem para as pessoas e coisa e tal, esse tipo de movimento, né, de erigir uma estátua, um busto e coisa e tal, e o que significa também essa preferência ou não do espírito ser enterrado de uma maneira ou de outra, porque tinham pessoas que deixavam assim, instruções rigorosíssimas, né, de como que seria o seu funeral e por aí vai. Né, essa preocupação. São duas questões juntas, mas que elas têm, são as duas últimas questões do nosso bloco de perguntas, e que acho que a gente pode deduzir diante de tudo que a gente estudou. Né? O espírito vai depositar importância conforme o seu estado moral. Aquele que tem uma preocupação excessiva com o que vai ser do seu resto mortal, ele ainda demonstra a sua inferioridade moral em relação à própria existência. Mostra que, naquela circunstância, ele tem mais apreço, talvez por ignorância da sua condição, ao corpo físico do que ao espírito, que transcende toda e qualquer matéria. Né? Então, ele diz, aqueles que têm lá estátuas em sua homenagem, eles vão comparecer conforme o seu estado moral, e se aquilo for importância ou não, ou se for daquele tipo de espírito que importa a Terra, está aí no universo, cuidando da sua própria vida. Cada um conforme o seu movimento e dependendo do afeto e do sentimento que aquele que está ali prestando a sua homenagem, é isso que a gente faz, que a gente não se engane. O que vai denotar a legitimidade dessa aproximação é o nosso real sentimento. Isso é que é o mais importante da gente fixar.
E o final, então, a afeição do espírito por certos lugares ou certas condições denota o seu estado de elevação moral. Então, para a gente encerrar o nosso estudo, a gente passou por todas as questões que estavam no nosso escopo, eu vou trazer para vocês, muito rapidamente, a passagem da viúva Foulon. A gente tem 2 minutinhos, é o que eu preciso. O caso da viúva Foulon é um caso grande, sim. Eu recomendo, quem quiser conhecer a história completa, por favor, no Céu e Inferno. É um dos primeiros casos do capítulo Espíritos Felizes. Ela, como eu falei para vocês, ela era uma mulher muito ligada à família Kardec. Ela tem umas comunicações particulares aqui para a senhora Kardec. Muito bonito a maneira como ela se reporta à amiga. E ela está lá junto, o pessoal do Céu e Inferno gostava de brincar que o povo todo aqui dos Espíritos Felizes era da patota de Kardec, lá da Sociedade Espírita de Paris. Porque era Dr. Demer, era Sanson, era um monte de espírito ligado que desencarnava, e o povo combinava assim, olha só, já sabia que estava prestes a desencarnar e combinava com Kardec. Então, o senhor, por favor, a gente me evoca nessa e naquelas condições, porque eu tenho pressa em voltar para dizer como é que é a minha situação. Tem vários casos que era assim, Kardec combinando com os seus amigos, com aqueles próximos, deles virem dar. E aí é interessante que tem uns casos que ele fala assim, aquilo que você pensava era assim mesmo? Né? Eu acho que é o doutor Vinhal, que é esse caso, ele fala, não, já mudei de ideia, a criatura desencarnou tem 8 horas, mas ele já teve tempo de mudar de ideia de diversas situações, né? Inclusive sobre geologia, é interessantíssimo. Isso porque são espíritos superiores, que têm um desprendimento muito rápido. O doutor Demer fala assim, sacudia a poeira, e é uma coisa lindíssima. Né? E a viúva Foulon tem isso. Ela era muito amiga e ela era uma artista. Ela precisou, por necessidade, para cuidar da família, tinha muitos filhos, era ela que mantinha a família, ela era uma artista, ela fazia miniaturas. Então, a descrição que ela faz do mundo que ela se encontra é digno de uma artista, porque a visão que ela tem é belíssima. Mas, estou falando isso só para vocês lerem o caso todo. Eu vou ler um trecho em que Kardec ela fala das primeiras impressões, e a gente vai encerrar com o comentário que ela faz exatamente da relação que ela tem com a família. Então, Kardec diz assim, tende a bondade de descrever agora a vossa passagem, o despertar e as primeiras impressões sentidas. Ela diz assim, sofri, porque ela estava muito doente, tá? Mas o meu espírito foi mais forte do que o sofrimento material, que o desprendimento o fazia experimentar. Encontrei-me, após o último suspiro, em estado de síncope, sem a menor consciência da minha situação, não pensando em nada, e numa vaga sonolência, que não era o sono nem do corpo, nem o despertar da alma. Fiquei assim bastante tempo. Depois, como se saísse de um longo desfalecimento, despertei pouco a pouco entre os irmãos que não conhecia. Eles me dispensaram cuidados e atenções. Mostraram-me um ponto no espaço que parecia uma estrela brilhante e me disseram, é para lá que vais conosco, não pertences mais à terra. Então, recobrei a memória, apoiei-me neles e, como um grupo gracioso que se lança para as esferas desconhecidas, mas com a certeza de lá encontrar a felicidade, subimos, à proporção que a estrela crescia. Era um mundo feliz, era um mundo superior, no qual a vossa boa amiga vai, enfim, encontrar repouso. Quero dizer, repouso em relação às fadigas corporais que suportei e às vicissitudes da vida terrena, mas não a indolência do espírito, porque a atividade do espírito é um prazer. E aí Kardec pergunta, deixaste definitivamente a terra? Deixo aqui muitos seres que me são caros para abandoná-la definitivamente. A ela voltarei, portanto, mais como espírito, pois tenho uma missão a cumprir junto aos meus netos. Aliás, sabeis perfeitamente que nenhum obstáculo se opõe aos espíritos que estacionam nos mundos superiores à Terra e que venham visitá-la. Parece que a posição em que estáis pode enfraquecer vossas relações com as que deixaste aqui na Terra. Afinal de contas, ela está indo para um mundo superior, então vai esquecer de quem está aqui? Não, meu amigo, o amor aproxima as almas. Crede-me,
Pode-se estar na Terra mais próximo dos que atingiram a perfeição do que daqueles que, por sua inferioridade e egoísmo, gravitam ao redor da esfera terrestre. A caridade e o amor são dois motores de poderosa atração. São o laço que cimenta a união das almas ligadas entre si, laços persistentes, apesar da distância e dos lugares. A distância só existe para os corpos materiais, nunca para os espíritos. Então, meus amigos, essa palavra da viúva Foulon aqui, belíssima, né? Falando dos laços de amor. Quem sabe agora no próximo dia de finados que a gente possa fazer uma reverência à vida em todas as suas expressões, lembrando carinhosamente daqueles que já partiram, anteciparam a nós no mundo espiritual. Que Deus nos abençoe e nos envolva. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, minha Beta, pela beleza desse estudo, que traz tanto esclarecimento para todos nós. Muito obrigada mesmo. É importante dizer para vocês que Beta é a facilitadora do curso, do grupo de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo na quarta-feira. Então, quem gostou, vem. Não é? Aproveitar de toda essa possibilidade dela. Que Deus abençoe. Vamos então, meus queridos irmãos, passar agora ao momento do passe, pedindo aos